Oi, gente, tudo bem? Hoje a Provi vai falar com vocês da segunda obra, então, aí da Federal do Paraná, né? Desse vestibular. Coloquei para vocês uma nuvem de palavras que vai resumindo um pouco aí, né, dos temas, daquilo que se discute, então, nessa obra do Gonçalves Dias, Últimos Cantos. Gonçalves Dias, vocês já lembram, né? A gente já falou sobre isso. Ele pertence à primeira geração do romantismo, né? Então, Gonçalves Dias aí é um grande poeta dessa primeira geração, em que o índio aí vai aparecer, claro, como o grande herói nacional, né? Tinha essa característica a primeira geração de falar sobre a cor local, falar sobre a identidade nacional, né? Quem era o ser brasileiro? Então, esses pontos vocês devem lembrar aí, né? E esse livro, Últimos Cantos, ele está dividido, né? De certa forma, aí, em três blocos de poemas, vamos dizer assim, três tópicos aí, que é poesias americanas, poesias diversas e himnos, tá? Então, ali no texto do Gonçalves Dias, né, o índio ele vai ser aí, vai aparecer como um tema renovador, né? Porque ele já aparece lá em Primeiros Cantos, aparece em Últimos Cantos e aparece também nessa obra inacabada, Os Timbiras, tá? Vai ser aí o Gonçalves Dias um poeta que vai sempre falar aí, então, da figura do índio, como a prof já falou para vocês, né? Mas aquele índio que está naquela floresta distante, aquele índio que ainda se encontra no seu habitat ali, quase que virginal, vamos dizer assim, né? E ele vai falar então justamente dessa figura, essa figura desse índio com toda a sua carga cultural, com todas as suas crenças. Então é esse índio que o Gonçalves Dias traz para nós aí, né? Aquele índio que habita ainda aquelas florestas, né? Praticamente intocadas aí, é, sem aí a devastação, sem a aproximação do homem branco. Nesse livro é, é fácil da gente encontrar e da gente perceber essa teoria aí, a teoria do bom selvagem, que a prof também já comentou algumas vezes com vocês, mas agora ele, de certa maneira, ele vai forjar esse índio, né? O índio, ele forja o índio aí justamente a esses moldes, né? Então, o bom selvagem é o homem que nasce bom, né? Mas que a sociedade o corrompe, tá? Então, quando a gente trata do bom selvagem, é qualquer homem nessa condição, nessa situação. Então, o Gonçalves Dias, ele vai trazer essa figura desse índio dessa forma, tá? Esse momento de, vamos dizer assim, de transformação aí da figura do índio. O Gonçalves Dias, ele vai ter alguns textos aí que são o auge, né, da produção aí, principalmente da produção da poesia indianista dele. E aí a gente vai ter textos como Os Timbiras, Canto do Piaga, Deprecação e Juca Pirama. E Juca Pirama, a prof já contou essa história para vocês, mas a gente vai relembrar agora de novo, né? É uma história muito bonita, é uma história muito intensa aí dessa representação, então, dessa construção dessa imagem heróica e nobre do índio brasileiro. Então, quando o Gonçalves Dias escreve sobre o índio, ele traz essa imagem, né? Essa imagem desse homem, desse índio heróico, forte, valente, né? A figura desse índio nobre, né? Então, ele traz esse elemento sempre com essa caracterização. E nesse texto do Juca Pirama, como a prof disse para vocês, a gente já falou sobre ele, mas nós vamos relembrar porque faz parte, né? Esse texto está incluso aí, então, nos últimos cantos, assim como o Chimbira, o canto do Piaga, eles fazem parte aí, tá? Então, para a gente relembrar
essa história do Ijuca-Pirama, ele é um poema, mas ele é considerado aí um poema narrativo, porque ele vai apresentar como se fosse os elementos ali da narrativa, né, de início, desenvolvimento e final ali da história. E aqui no Ijuca-Pirama a gente tem mais ou menos isso também, claro, mas o texto escrito em verso, tá? Então, vai ilustrar muito bem aí as características dos poemas indianistas do autor. Então, esse poema, ele exemplifica bem o que foi a construção desses poemas com temática indianista do Gonçalves Dias. É narrado, então, aí na história, o último, né, a narrativa e a história do último descendente da tribo Tupi, que ele tinha sido feito prisioneiro pelos índios Timbiras. Lembra que a prof contou essa história para vocês? Vocês vão lembrar aí no decorrer. Então, ele é preso, né? E o poema ele já começa apresentando para nós o cenário, então, da aldeia dos Timbiras, né? Onde o prisioneiro ali, o Ijuca-Pirama, ele vai ser morto, né? E depois devorado, então, aí num ritual antropofágico, né? Isso era muito comum. As tribos acreditavam que se você devorasse a carne de um herói, né? De um grande guerreiro da tribo inimiga, a sua tribo ia adquirir toda a força, toda a valentia, toda a coragem daquele que havia sido morto, tá? Então, o início desse texto do Ijuca-Pirama, a gente vai ter muito bem marcado aí essa cena. E o outro detalhe, a prof colocou aqui para vocês duas estrofes, é um detalhe que sempre chama muito atenção na produção indianista do Gonçalves Dias, é a questão, então, da descrição da mata, tá? Então, a mata, a floresta, isso é um elemento que é muito presente também, tá? Então, precisa ficar aí atento quando dessa descrição. Olha essas duas estrofes que a prof colocou aí para vocês, tá? Então, o Ijuca-Pirama, ele começa da seguinte maneira. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram as matas da imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória. Já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lavoa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. Então, nessa primeira parte aí, ele está justamente fazendo a apresentação daquele momento ali em que o Ijuca-Pirama está ali prestes a ser morto e devorado ali pela tribo. Aí, quando começa toda aquela história que a prof já falou para vocês aí em outros momentos, né? Ele tá certo, né? Ele sabe que ele vai ser capturado, né? Aliás, que ele vai ser morto ali por quem havia capturado ele, pela tribo aí dos Timbiras, né? E temendo pela vida do pai, né? Porque o pai tá lá, um velho, né? Cego, sozinho na mata, né? E ele teme muito ali pela vida do pai, porque ele sabe que o pai vai acabar sendo capturado e morto também, né? O jovem Tupi, ele pede clemência. Em muitas outras culturas, em muitos outros momentos, a gente vai ver que isso seria, né, como algo ali muito nobre, né? Mas esse gesto aí do filho que demonstra essa nobreza, né? Para o pai, isso é sinal aí de uma covardia, isso é sinal de vergonha. E aí, o chefe dos Timbiras, né? E o próprio chefe dos Timbiras interpreta dessa maneira, né? Esse pedido de clemência como sendo algo vergonhoso, como sendo algo que seria ruim, porque imagina, né? Imagina se o chefe dos Timbiras dá essa carne desse cidadão para os heróis dele, aí para os guerreiros da tribo dele ali, comerem.
que vai acontecer com eles? Também vão adquirir essa covardia, né? Então, o pensamento aí era esse. Então, o chefe dos Timbiras, diante daquele pedido de clemência, né, que vai ser interpretado pelo pai e pelo chefe dos Timbiras como um sinal de covardia, resolve, então, libertar, né? Porque no texto, né, tem esse verso, com carne vil enfraquecer os fortes, e ele não quer com carne vil enfraquecer os fortes. Então, ele é libertado. Quando o Tupi encontra, né, reencontra o pai vai renegá-lo, né, porque o pai vai falar, olha, você é um covarde, você me envergonhou, e o velho ali, o pai, amaldiçoa o jovem Tupi também, né? E, claro, né, a gente fica pensando, nossa, podia ter reconhecido aí o esforço do filho, né? Abdicou ali da honra para proteger o pai e tal, né? O pai, né, sempre continua ali renegando o filho, continua sentindo vergonha do que o filho tinha feito. E aí ele diz, né, no texto fala, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Então ele renega aí totalmente o filho, né? E olha o trecho aí, então, do poema em que ele diz isso, ó. A parte 8. Diz assim: Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Passas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de via Aimorés. Então, olha, ele vai falando, né? Você é descendente de uma tribo aí de nobres guerreiros e vai fazer isso. Então, isso é tido com uma grande vergonha pelo pai. E aí ele continua dizendo, né? Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens da paz, ser das gentes o espectro execrado. Não encontres mais amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Então o pai vai desejando ali um monte de coisa ruim, né? Pro filho, né? Porque ele foi um covarde. Porque ele foi um covarde em pedir clemência, porque ele sabia que o pai não iria conseguir sobreviver, porque ele ia ser encontrado pela outra tribo, né? Pelos Timbiras, porque ele, como a prof disse antes, era cego, era idoso, era velho, ele não ia dar conta de sobreviver. E aí, para se redimir, o que faz então aí o jovem Tupi? Ele volta para a tribo dos Timbiras e ele se entrega para ser morto, né? Então ele fala assim: nossa, eu vou consertar a bobagem que eu fiz, né? E aí, nesse momento, o, o poema, a gente consegue, a partir dessa parte, a gente consegue então aí entender o sentido do título do poema, Ijuca Pirama, né? Que significa em tupi aí o que é digno de ser morto. Então ele demonstra essa bravura, né? Ele vai demonstrar essa bravura aí diante dos inimigos, se entregando então ao chefe dos Timbiras, para que ele fosse então aí massacrado pelos guerreiros, né? E devorado, então ele vai se entregar. O chefe dos Timbiras, quando ele percebe, né, que ele iria ser massacrado, né? Então ele percebe que ele iria ser morto ali pelos guerreiros, ele ordena que soltem, né? Porque o Tupi ele foi muito corajoso. Pensa você sabe que se você for lá você vai ser morto. E ele vai se entregar porque ele não quer envergonhar o pai. De maneira alguma, ele não quer que o pai sinta vergonha dele. Aí, deixa eu só ver. Ah, sim, aqui fala um pouquinho aí daquilo que eu já falei no início da conversa aí com vocês, que é com relação a ser aí considerado um poema narrativo, né? Porque vai ter início, meio e fim. Mas é um poema, é um texto escrito em verso. Então vai ter um lirismo muito forte, musicalidade muito presente, porque a gente vai ter na construção desse texto versos mais longos, versos mais curtos,
com uma rima ali bem marcada, né? Então, e esse compassar aí, nessa construção dessa musicalidade pela extensão dos versos, pelas rimas, muitas vezes aí vocês devem ter percebido, quando a prof leu alguns fragmentos, parece que realmente a gente está vivendo ali uma grande aventura, né? Então, isso vai marcar, isso vai dar trazer aí para o texto esse tom aí de realmente de aventura. A métrica também é variada aí ao longo da obra, né? Então, vai reforçar essa ideia aí de alternância, né? De realmente parecer que a gente está ali numa adrenalina, então não tem uma regularidade métrica. E a história, então, aí vai ser contada como se ela fosse uma recordação que mostra os valores dos índios, né? Então, a honra, a ética, o amor. Então, vai realmente exaltar aí a figura do índio brasileiro. Outro ponto muito importante nessa obra, gente, a prof já falou no início, antes, quando a gente analisou ali, falou um pouquinho do João Pirama, que é a questão da natureza, tá? Então, o Gonçalves Dias, ele, além de falar aí do índio, ele vai revelar aí um outro traço dele, né? Muito comum aí, e comum à primeira geração do romantismo, que vai ser o gosto por temas como solidão e o sentimento amoroso. E aí a natureza vai surgir nesses poemas como realmente ali um local, um espaço que abriga e acolhe então esse sujeito que sofre. Então, quando o Gonçalves Dias tratar de temas de solidão, de relacionamento, a natureza também vai estar sempre envolta a cena ali, né? Não apenas quando ele falar ali da figura do índio, tá? Então, muitas vezes essa construção, né, e essa demonstração da natureza, não seria demonstração que o prof queria falar, era uma outra palavra, essa apresentação, então vamos dizer assim, me fugiu o termo que eu queria usar, mas essa apresentação é como se fosse uma extensão do estado de espírito daquele eu lírico, né? Então a natureza vai representar esse estado de espírito do eu lírico. Então, dois pontos bem importantes, tá, gente? A questão da natureza, quando fala da representação do índio, quando fala da figura do índio, né? Sempre com uma exuberância muito grande, e quando ele fala, quando o Gonçalves Dias trata de poemas aí com temas de solidão e sofrimento amoroso, a natureza também vai ser essa extensão daquele sentimento ali do eu lírico, tá? Aqui a prof colocou para vocês um fragmento de um texto, de um poema assim, para exemplificar. Ele se chama Leito de Folhas Verdes, tá? Então, nesse texto vocês vão ver que sentiu um pouquinho, então, dessa natureza transfigurada aí. Ele diz assim, ó: Por que tardas, Jatir, que tanto a custo a voz do meu amor move teus passos? Da noite a viração movendo as folhas, já nos cismos dos já no cismo do bosque rumoreja, eu sob a capa da mangueira altiva, nosso leito gentil cobri zelosa, com mimoso tapiz de folhas brandas, onde o frouxo luar brinca entre as flores. De tamarindo a flor abriu-se há pouco, já solta o bogari mais doce aroma, como prece de amor, como estas preces, no silêncio da noite, o bosque exala. Então, o tempo todo ele está falando aí da natureza, né? Ele vai trazendo elementos da natureza e esses elementos a gente consegue perceber aí que é realmente o sentimento ali do eu lírico, tá? Ai, professor, que tinha mais uma parte, mas não, só voltando aqui então um pouquinho. Então, nesse texto, quando ele fala leito de folhas verdes, primeira coisa que a gente tem que ir pensando, né, no título. Leito, o que é um leito, gente? Né? Uma cama, um lugar para você se deitar, né? E de folhas verdes. Então, vejam que não é qualquer lugar, é um lugar em meio à natureza, né? Onde a natureza está viva, a folha está verde, a folha verde representa essa vivacidade, tá?
E aí ele vai falando, né? Ele vai trazendo elementos aí da natureza, vai falar das folhas, vai associar aí a essa natureza ao amor, vai falar da mangueira, vai falar das flores, né? E das frutas, né? Das árvores aí que estão envolto a esse eu lírico. E isso vai demonstrar o sentimento dele naquele momento, né? Então ele sente o perfume, ele sente a vivacidade ali da natureza, ok? Então vamos lá. Ó, a prof colocou uma questão aqui para a gente ir analisando. Essa questão caiu na Federal do Paraná. A prof não lembra agora se foi o último vestibular ou o penúltimo, uma coisa assim. Tá? Acho que foi 2018. E ele pede assim, ó. Sobre o livro de poesia Últimos Cantos de Gonçalves Dias, considere as seguintes afirmativas. Aí ele diz: a métrica em Juca-Pirama é variável, o prof falou isso antes para vocês, né? E tem conexão com a progressão dos fatos narrados, o que permite dizer que o ritmo se ajusta às reviravoltas da narrativa, né? Então, o prof antes falou para vocês que isso vai marcando um ritmo, né? A variação da métrica, ela vai marcando um ritmo, ela vai dando esse tom aí aventureiro, vamos dizer assim, tá? Olha ali, Leito de Folhas Verdes, que é o poema o fragmento que a prof leu ali para vocês, e Marabá tematizam a miscigenação brasileira ao apresentarem dois casais interracionais. Olha só, gente. A prof, claro, vocês podem estar se perguntando, meu Deus, prof, mas a gente não leu o Marabá, a gente só leu um pedacinho do Leito de Folhas Verdes, né? Então, é realmente essa dedicação aí que vai ser preciso aí de vocês, de pegar a obra e realmente olhar todos os textos e pensando nas temáticas. Uma dica que a prof sempre fala quando tiver um livro, tá? Porque vejam que Federal do Paraná não seleciona alguns poemas como a UniOeste, por exemplo, né? Apesar da UniOeste também ter pedido ali para vocês um livro todo do Carlos Drummond de Andrade. Mas quando vocês forem ler um livro na íntegra, vão fazendo um esqueminha, gente, mas como com palavras-chave, tá? Por exemplo, vocês pegam ali o poema Marabá, né? Lê o texto e vai colocando o tema. O que ele está falando? Isso vai ajudando vocês aí na hora do estudo, né? E realmente é esse trabalho que ajuda quando a gente encontra uma questão como essa. Então, ir para a Federal do Paraná tem que ir muito bem preparado, ler realmente as obras todas na íntegra ali, fazendo esquema, realmente estudando, anotando questão de temática, anotando o que cada poema fala, tentando fazer um esqueminha ali, porque realmente é uma prova exigente aí para vocês. E infelizmente a prof não consegue ter tempo hábil, né, para analisar todos os poemas. Só se a gente tivesse começado lá no início do ano já, né, pegar poema por poema e ir analisando aí para dar conta de todos, tá? Mas vocês dão conta aí disso muito bem. E sempre, né, gente, pintou uma dúvida, chama a prof, que a prof auxilia vocês com toda certeza. Então, olha só. A A3 diz assim: a canção do Tomoyo apresenta o relato de feitos heróicos específicos desse povo para exaltar a coragem humana. Será que a gente consegue dizer que isso é verdadeiro? Olha o 4. O poema Agar no Deserto recria um episódio bíblico e apresenta uma escrava escolhida por Deus para ser mãe de Ismael, o patriarca do povo árabe. Olha como modifica aí nessa última alternativa, nesse último ponto, a temática daquilo que a gente vinha falando nas três primeiras, ó. Na primeira fala do Juca Pirama, né, que tema aí indigenista. Aqui, na segunda, Marabá também vai ter aí uma temática voltada a que se relaciona aí com a temática indianista, a canção do Tamoio também, e aqui vem falar na 4 de um outro tema bem diferente, né? Aí ele pede para vocês assinalarem qual é a alternativa correta, tá? E as alternativas corretas
são a 1 e a 4, tá? Então, a 1 e a 4 nessa aqui são as verdadeiras. Porque, ó, a 1 é correto quando ele fala ali que a métrica é variável, né? Então, o canto 1 vai possuir versos com 11 sílabas, o canto 4, 5 sílabas poéticas, né? Então, há essa variação que a prof já tinha falado para vocês. A 2 é equivocada ali no texto Leito de Folhas Verdes, que tematiza a miscigenação brasileira. Não, o poema trata, na verdade, de uma espera amorosa entre dois índios, tá? Naquele fragmento que a prof deu lá para vocês, não deu para a gente perceber toda essa parte, né? Porque realmente era só um pedacinho. Então, é errado aí a questão da temática desse poema. A alternativa 3 também é errada, né? Porque apresenta aí relatos, quando fala que apresenta relatos específicos de um povo. O que ocorre nesse texto, gente, é a partir de um povo a descrição de atos heróicos que são, em última medida, aí, universais, tá? Então, ele não fala de um povo específico. E, por fim, então, aí, a alternativa 4 né, o poema Agar no Deserto, que é realmente, então, aí uma recriação de uma passagem bíblica, tá? Então, as alternativas aí corretas para vocês. Aqui a prof colocou alguns exemplos de como está dividido, então, o livro, tá? Poesias americanas, a gente vai encontrar poemas como Marabá, Canção do Tamoio, A Mangueira, A Mãe d'Água, Gigante de Pedra, Leito de Folhas Verdes e Juca-Pirama. Em poesias diversas, alguns, tá, gente? Tem mais aí. As Flores, Sei Amar, A Infância, A História, Amanhã, O Anjo da Harmonia, A Pastora e Lira Quebrada. E nos hinos, O Meu Sepulcro, a Harmonia e A Tempestade, tá? Então, só um norte aí para vocês verem, mas tem muito mais textos aí então, tá? E para a gente ir fechando então essa conversa, mais uma questão aí para a gente analisar, tá? Aqui diz o seguinte, ó, segundo Antônio Cândido, Gonçalves Dias é um grande poeta, em parte por encontrar na poesia o veículo natural para a sensação de deslumbramento ante o mundo novo. O seu verso, incorporando o detalhe pitoresco da vida americana ao ângulo romântico e europeu de visão, criou uma convenção poética nova. Esse coquetel de medievismo, idealismo e etnografia fantasiada nos aparece como construção lírica e heróica, de que resulta uma composição nova para sentirmos os velhos temas da poesia ocidental. Então, esse fragmento, gente, é uma fala, então, aí, do Antônio Cândido, né? E aí fala o seguinte, ó, considerando o trecho citado e a leitura integral do livro Últimos Cantos de Gonçalves Dias, assinale a alternativa correta. Então, olha só, cada vez mais isso é comum também nos vestibulares, tá, gente? Pegar ali uma parte teórica, né, como é esse trecho aí que a prof leu para vocês, isso faz parte aí da teoria literária, colocar para vocês o livro, né? E veja que aqui ele avisa, tá? A questão avisa, essa é a questão do federal também, tá? A leitura integral do livro, tá? E aí pede para vocês analisarem as questões, então, tá? Aí ele diz o seguinte na letra A. A representação dos povos indígenas descreve as tradições coletivas dessas comunidades, mas pode, por vezes, apresentar os sentimentos individuais e particulares de alguns de seus membros. Na letra B fala: Gonçalves Dias demonstra em sua poesia americana o interesse de se distanciar da tradição indianista. Será? Apresentando temas universais nos quais o gosto pelo exótico e pela tematização do nacional não deveria predominar. A C. A tematização da miscigenação entre índios e brancos é considerada prejudicial, uma vez que apagaria os traços próprios da cultura indígena que deveriam ser preservados.
O emprego exclusivo de poemas, na letra D agora, né? O emprego exclusivo de poemas narrativos longos demonstra que o livro pretende ser uma epopeia da cultura. Não sei, né, gente? Eu acho que não, né? De valores heróicos, destacada, valores heróicos e descarta a expressão lírica amorosa. Acho que não, né? Bem estranha essa alternativa. Letra E. A diversidade de temas e de modelos formais se contrapõem ao emprego da mesma medida métrica em todos os poemas. Uau, mesma medida métrica em todos os poemas? A única aqui possível é a letra A, tá? Ele pede para vocês assinalarem a alternativa correta. A única, então, é a letra A, que está de acordo com aquilo que dizia. Deixa eu só para eu ver. Ah, eu coloquei. Então, a única correta aqui é a A, que conseguia relacionar a obra toda com o fragmento ali do Antônio Cândido. A B, gente, ali em poesias americanas, possui como aspecto central o indianismo. Imagina, até a prof mostrou antes para vocês que Juca Pirama faz parte, então, aí de poesias americanas, né? Então, tem sim a questão aí, a temática aí do indianismo nessa parte do livro, tá? A letra C fala, então, ali, né, que mesmo que haja a problematização do impacto do contato entre o colonizador e o índio com relação à temática da miscigenação entre índios e brancos, de maneira geral, ele não aborda como prejudicial, o livro não fala disso, né, de prejudicial à cultura indígena, de apagamento da cultura indígena, não é assim que trata. Apesar de haver, sim, aí uma relação, né, um contato aí entre colonizador e índio. De maneira alguma, não pretende, na letra D, ser uma epopeia, tá? De forma alguma, o livro vai apresentar essa característica. E ele não é composto por poemas narrativos longos, tá? Muito menos descartar, então, aí a expressão lírico-amorosa, tá? E aí, é errada a afirmação de que todos os poemas possuem a mesma medida métrica. Isso a prof já falou para vocês no início da conversa, já falei na outra questão que nós analisamos. Então, aí, tranquilo, tá? Não é uma questão difícil de conseguir, de analisar. Se vocês fizerem a leitura do texto, rapidinho vocês resolvem uma questão como essa, vocês dão conta de uma questão como essa. É só ir prestando atenção ali nos detalhes, tá? Ok? Então, terminamos aqui. Depois a gente vai falar de Clara dos Anjos. A prof vai fazer outro bate-papo aí com vocês sobre Clara dos Anjos. E aquilo que a prof diz sempre, né, gente? Análise nenhuma, nenhuma análise vai dar conta total ali da obra sem vocês lerem, tá? Esse texto, esse livro, o prof não está bem certo, eu não lembro a quantidade exata de poemas, mas tem muito poema, gente. Olha, é garantido aí para vocês que uns 50, eu acho que tem, 40 e pouco, 50 eu acredito que tem, tá? Então, não tem como a prof analisar um por um com vocês, mas vocês conseguem sim fazer a leitura desse livro todo. Tem tempo ainda para ler o livro, né? E façam aquilo que a prof disse para vocês. Em cada poema, anotem lá, façam as anotações de vocês. E Juca Pirama trata do quê? Canção dos Tamoios trata do quê? Leito de Folhas Verdes vai falar sobre o quê? Então, anotem palavras-chave de cada um desses textos, de cada um desses poemas, tá? Que isso facilita ali para uma revisão depois. E qualquer dúvida, só chamar a prof que eu ajudo vocês. Tá bom, queridos? Boa semana, bons estudos e até a próxima.